Fala pessoal, hoje nós vamos falar da aposentadoria especial. Esse benefício talvez seja o mais complexo dentre a família dos benefícios do regime geral de previdência social. O benefício vai trazer para nós a necessidade de conhecimentos técnicos, extrajurídicos, normas que muitas vezes estão fora num horizonte do regime previdenciário, se atendo a normas trabalhistas, normas técnicas de outros horizontes, para que a gente consiga entender de forma global como se dá a concessão de uma aposentadoria especial. Beleza? Bom, a gente começa apontando para vocês todo o normativo, toda a parte de legislação que vai dar base a esse estudo. Então, quando a gente começa a estudar a aposentadoria especial, a gente tem que primeiramente se ater ao que a Constituição traz. E o artigo 201, parágrafo 1º, vai trazer para nós justamente essa base de reconhecimento de um direito a uma aposentadoria especial. É bom destacar que a Emenda Constitucional 103 de 2019, por isso aqui a gente menciona ela como algo que veio a trazer todo um regulamento importante para o entendimento dessa matéria, desta disciplina, e as normas trazidas pela Reforma Constitucional de 2019 vão ser por nós conhecida, entendida, até para vislumbrarmos todo um contexto de norma permanente e norma transitória na aplicação e no reconhecimento da aposentadoria especial. Na Lei 8.213, eu aponto para vocês aqui os principais artigos, artigo 57, artigo 58, são os artigos que vão regulamentar, vão detalhar o reconhecimento daquele direito constitucional, beleza? E esses dois artigos, eles são esmiuçados, são bem, em tese, detalhados no Decreto 3048 de 99, nos artigos 64 ao 70, beleza? Bom, para a gente finalizar nosso colchão normativo aqui, a gente não pode deixar de citar os artigos 70A até o 70I do Decreto 3048 de 99, que são artigos que vão regulamentar uma outra aposentadoria que é, digamos, mais recente no contexto do regime geral de previdência social, só que também entrou para esse grande grupo de aposentadorias especiais, que são aquelas aposentadorias dos segurados portadores de deficiência. Essas aposentadorias nós vamos poder detalhá-las logo a seguir, mas elas também entram nesse grande contexto por estarem detalhadas e previstas no próprio artigo 201, parágrafo 1º da Constituição Federal. Certo, pessoal? Beleza? Bom, então esse é o horizonte, tá? Esse é o conjunto de normas que irá disciplinar o direito à chamada aposentadoria especial. A gente começa aqui citando para vocês a norma do artigo 201, parágrafo 1º da Constituição Federal. Ela quem traz toda essa base de reconhecimento de um direito a uma aposentadoria diferenciada a certas pessoas, a grupo de trabalhadores, certas pessoas que estão dentro do horizonte do regime geral de previdência social. O que diz o artigo 201, parágrafo 1º? Diz lá, é vedada, então ele já começa em tese mostrando uma situação que ele visa coibir. Então é vedada a adoção de requisitos diferenciados para a concessão de benefícios, ressalvada nos termos da lei complementar a previsão de idade, tempo de contribuição, distintos da regra geral para a concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados. 2 pontos. Então ele vem trazendo e aí eu mostro para vocês quem são os segurados que têm direito a essa aposentadoria diferenciada, com requisitos de idade e tempo de contribuição distintos. Quem são eles? Bom, primeiramente a Constituição vem trazer a previsão dos trabalhadores com deficiência. Então, trabalhadores que estão laborando, portadores de alguma condição de deficiência reconhecida, como diz a norma, em análise técnica. Uma perícia que ele chama biopsicossocial, uma perícia que vai analisar todo o contexto físico, psíquico e social do trabalhador para enquadrá-lo dentro de características que o incluem como um portador de deficiência, aquele sujeito que tem barreiras,
encontra dificuldades para uma plena participação social, em igualdade de condições com as demais pessoas, justamente por, né, ter algum tipo de condição física, mental ou sensorial que os impõe todo esse contexto, tá? Um contexto de uma maior dificuldade, da existência de barreiras para essa plena participação social, principalmente no que tange ao mercado de trabalho. Então essa vai ser a primeira das aposentadorias, tá? Que está prevista no parágrafo 1º do artigo 201. E, na sequência, vem a norma e aí sim traz a atividade daqueles segurados que exercem seu labor expostos a agentes nocivos, químicos, físicos ou biológicos, que notadamente são prejudiciais à saúde ou à integridade física desses trabalhadores. Devendo ser analisada também, nos termos da Constituição, a associação desses agentes, para se entender o tamanho da gravosidade daquele ambiente laborativo onde aquele trabalhador está inserido. Beleza? E, de forma expressa, já com o novo texto, né, com a reforma previdenciária, expressou-se a vedação por um enquadramento exclusivamente por categoria profissional, como no passado já ocorreu, tá certo? Veio a Constituição e estabeleceu justamente essa proibição de se enquadrar essa aposentadoria por tempo de exposição ao agente nocivo meramente por um enquadramento por categoria profissional ou ocupação. Então esse é o texto constitucional que dá base à existência dessas duas formas de aposentadoria especial. A mais clássica delas, que é por exposição ao agente nocivo, e uma mais recente, que é pelo exercício de atividade na condição de pessoa portadora de deficiência. Beleza? Bom, aqui nesse início de trabalho nós vamos focar primeiramente na aposentadoria especial por tempo de exposição a agente nocivo. Num momento sequencial nós vamos passar a exclusivamente estudar a aposentadoria do trabalhador portador de deficiência. Então vamos fazer essa divisão para que a situação se torne um pouco mais didática, um pouco mais de fácil compreensão. Beleza? Então a gente começa a analisar o contexto da aposentadoria especial em razão daqueles trabalhadores que laboram com exposição, né? Exposição a agentes nocivos físicos, químicos ou biológicos, que em razão da presença e até mesmo da associação desses agentes, cria-se um ambiente prejudicial à saúde e à integridade física do trabalhador. O trabalhador está ali no seu dia a dia, né, executando a sua atividade e conforme, né, a gente coloca aqui nesse slide, ele está, digamos, sofrendo ali uma interferência dos agentes presentes no ambiente laborativo, de forma que haja uma prejudicialidade, né, das suas condições físicas e mentais. O legislador, de forma a tentar proteger, preservar a integridade física e mental do segurado, ele faz presente esse tipo de proteção, esta garantia de proteção chamada aposentadoria especial por tempo de exposição ao agente nocivo. Beleza? Então esse é o panorama inicial que a gente começa o estudo desta aposentadoria. Como já dito, né, o artigo 201, parágrafo 1º, já vem de longa data trazendo esta previsão de aposentadoria diferenciada para trabalhadores que trabalham nessa exposição, nesta situação, em tese, o que exige até do legislador uma atenção maior, tá? Justamente a integridade física, o seu potencial laborativo é algo que tem que ser, digamos, está na ordem ou na órbita, melhor dizendo, de preocupação do legislador. Por isso que eu trago aqui nesse slide que o artigo 201 ele coloca a aposentadoria especial dentro de um cenário que é tipicamente previdenciário, porque o benefício ele está ligado a uma situação de tutela, de proteção do trabalhador, que traz horizontes previdenciários nítidos, típicos, justamente porque
a capacidade de trabalho, né, que alguém tem que ter para desempenhar o seu labor, buscar o reconhecimento dessa atividade para fins de subsistência, garantir, né, rendimentos a partir daquela força de trabalho que é desempenhada, essa atividade, isso aqui é um bem maior do trabalhador, né? Justamente a sua capacidade, algo que vai preservar a integridade física e mental desse trabalhador. Se nós temos um ambiente que de forma concreta traz prejuízos para essa integridade física do trabalhador, levando consequentemente a todo um prejuízo maior para a garantia de subsistência do trabalhador, nasce daí a necessidade de uma proteção previdenciária que traz, como eu aponto para vocês, nítido caráter previdenciário, certo? Então essa é a perspectiva que nós temos de proteção e tutela de um trabalhador brasileiro, de forma a reconhecer a ele uma aposentadoria diferenciada, uma aposentadoria com requisitos específicos, de forma a proteger e tutelar esse risco social previdenciário que é o possível prejuízo demasiado da sua integridade física e mental ao longo da jornada, ao longo de toda a trajetória daquele trabalhador naquela atividade. Beleza? Bom, vamos lá, só para a gente ter um horizonte minimamente histórico desta garantia. A aposentadoria especial ela já vem sendo concedida há algum tempo. Tá? Ela foi criada lá na LOPS, né, na Lei Orgânica da Previdência Social, que é essa lei citada aqui para vocês, né, a Lei 3.807 de 1960. Foi lá a primeira regulamentação em torno da chamada aposentadoria especial, cujo objeto de tutela da norma era justamente o trabalhador que laborava em 3 situações distintas. Tanto numa situação de penosidade, ou seja, o trabalho em si exigia, né, um esforço do trabalhador frente a, muitas vezes, posturas ergonômicas indevidas ou não aconselhadas, uma situação de esforço muito intenso e até, né, de adaptação a um cenário ergonômico não adequado, certo? Uma penosidade. Ao mesmo tempo, a periculosidade, o sujeito laborava numa situação em que havia um perigo, né, um perigo de explosão, um perigo de sofrer algum acidente, alguma situação de periculosidade ali que levaria a toda uma necessidade diferenciada de proteção. E por fim, a chamada insalubridade, como uma situação justamente de presença de agentes nocivos no ambiente laborativo, algo que até hoje permeia este tipo de aposentadoria especial. No caminhar dessa regulamentação, desse reconhecimento de direito, muitas normas tiveram que, digamos, esmiuçar, detalhar quais agentes nocivos levavam a qual situação de proteção. E nós temos como destaque, né, os decretos 53.831 de 64, também o decreto que eu aponto para vocês, o 83.080 de 79, como 2 importantes normas que regulamentaram o rol de agentes nocivos, tanto sob o aspecto da exposição, quanto do aspecto de uma previsão legislativa que existia, que era o chamado enquadramento por categoria profissional. Então nós tínhamos no ambiente histórico 2 oportunidades de enquadramento na aposentadoria especial, por efetiva exposição a agente nocivo, que era comprovada de certo modo conforme a normatização disciplinava, ou também muitas vezes um enquadramento por mera categoria profissional, ou seja, o sujeito se enquadrava dentro de categorias profissionais que estavam reguladas no decreto e com base nisso era reconhecido o direito ao tempo especial. Essas 2 normas, elas mesmo com a entrada em vigor da Constituição Federal de 88, com a edição da Lei 8.213, eles tiveram o que nós chamamos e apontamos aqui para vocês, chamada ultratividade legislativa. Elas mesmo, digamos, regulando um contexto pré-constitucional,
não muitas vezes se adequando perfeitamente ao novo contexto constitucional, elas tiveram o reconhecimento dessa produção de efeitos pós-Constituição de 88, pós-edição da Lei 8.213 de 91, justamente até que uma nova legislação fosse editada. Então esse foi um contexto que eles chamam de ultratividade, né, dos efeitos dos decretos aqui apontados para regular as situações de enquadramento, tá, da atividade como especial. Olha o que diz o artigo 152 da Lei 8.213, eu trago ele aqui na expressão que a lei regulamentava, e dizia o seguinte: a relação de atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física deverá ser submetida à apreciação do Congresso Nacional no prazo de 30 dias, a partir da data da publicação desta lei, prevalecendo até então a lista constante da legislação atualmente em vigor. Certamente, esse artigo disciplinado na Lei 8.213 de 91 não teve esse prazo observado, né, sendo que a efetiva regulamentação só se vê em um momento bem posterior à Lei 8.213, com base nisso, aqueles decretos que vinham vigorando permaneceram produzindo seus efeitos, permaneceram regulamentando o direito à chamada aposentadoria especial. Bom, alterações importantes foram dadas na aposentadoria especial com a entrada da Lei 9.032 de 95. Essa lei criou, né, uma mudança bem significativa na regulamentação da aposentadoria especial, abandonando até muitas vezes aquelas situações de periculosidade e penosidade que eram disciplinadas naqueles decretos, certo? Para focar a aposentadoria especial a partir daquele momento, uma situação de proteção focada na insalubridade do ambiente laborativo. Então a Lei 9.032 de 95, ela deu uma guinada, ela estreitou, na verdade, os horizontes de proteção da aposentadoria especial para não mais, em tese, né, nos ditames da lei, proteger situações que envolvessem periculosidade e penosidade do ambiente laborativo. Partindo dali, uma regulamentação em torno de exposição a agentes nocivos presentes no ambiente laboral que pudessem, de alguma forma, gerar prejuízos à integridade física e à saúde do trabalhador. Interessante aqui a gente apontar nesse momento que, embora desde 95, então olha quanto tempo já estamos nesta caminhada, até hoje nós temos situações judicializadas em que o judiciário foi provocado a intervir por uma interpretação lá pleiteada para reconhecer o enquadramento, né, em situações não em tese regulamentadas, como situações de periculosidade em razão de vigilante portador de arma de fogo, né, frentista de posto, né, outras situações colocadas como possíveis de serem enquadradas, mesmo posterior à mudança legal, como atividade especial. Saibam que a judicialização no que tange a aposentadoria especial, ela é muito significativa, muito robusta. Então, quando se analisa, né, o direito a uma aposentadoria especial, tem que se caminhar ao lado de toda a interpretação jurisprudencial que vem sendo dada a respeito do tema. Então, há que se ter um cuidado especial aqui, né, importante, na aposentadoria especial, justamente em razão de uma larga judicialização da interpretação das normas previdenciárias no que tange um enquadramento ou não como atividade de natureza especial. Eu cito aqui, aí sim, a norma que veio a primeiramente regulamentar aquela situação que o artigo 1542 já previa, que foi a inclusão do anexo 4 do decreto 2172 de 97, que posteriormente foi substituído pelo anexo 4, atualmente em vigor, do decreto 3048 de 99. Então essas normas vieram aí sim a regulamentar as situações de enquadramento em atividades especiais, atividades
que, em razão, repito, de agentes físicos, químicos ou mesmo biológicos, ou associação destes, traz uma situação de prejudicialidade, de gravosidade do ambiente laborativo, fazendo que o trabalhador que ali labore tenha, muitas vezes, prejuízos, né, decréscimo das suas condições físicas e mentais, né, toda uma situação que atinge diretamente a sua integridade física e mental, entrando nesse cenário a proteção que agora a gente estuda. Beleza? Bom, então cito para vocês aqui que, embora as atividades contempladas pelo Decreto 3048 de 99 foquem em situações de insalubridade, né, cito aqui para vocês nesse slide, como já vinha falando há pouco, que o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, como esse órgão de interpretação de nível superior, né, no Poder Judiciário, de interpretação da legislação federal, ele tem posicionamento favorável para enquadramento mesmo após 97, aqui a época que foi editado o Decreto 2172, para enquadrar o frentista, o eletricitário, que eu não tinha citado, que é importante. Então, muitos trabalhadores que elaboram muitas vezes nessas companhias de energia, eles muitas vezes só conseguem o reconhecimento do tempo especial após 97, judicializando a questão, porque na via administrativa o INSS muitas vezes não tem posicionamento favorável ao enquadramento daquele tempo como tempo especial. Certo? Vamos lá, vamos adiante. A gente traz aqui o que a lei, aqui a gente já vai lá para os horizontes da Lei 8.213 para começar a detalhar a chamada aposentadoria especial. Diz o artigo 57 da Lei 8.213 que a aposentadoria especial, uma vez cumprida a carência, está exigida, então é um benefício que exige aquela carência de 180 contribuições mensais, será devida ao segurado empregado, trabalhador avulso, contribuinte individual, este somente quando trabalhar por meio de cooperativa de trabalho de produção, ele tenha laborado durante 15, 20 ou 25 anos, né, conforme o caso, sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde e a sua integridade física. Essa definição, já até detalhada no decreto em razão do horizonte subjetivo de quais são os segurados que têm direito a essa proteção, certo? E essa definição trazida pela norma detalha o horizonte pelo qual nós vamos caminhar, que é o estudo dos requisitos legais à concessão da aposentadoria especial. Só que antes disso, nós temos que entender o seguinte: a aposentadoria especial, conforme as demais aposentadorias programáveis que nós já estudamos em outras aulas aqui, ela também sofreu impactos pela reforma previdenciária de 2019. Como eu cito aqui para vocês, a emenda constitucional 103 de 2019, publicada em 13 de novembro de 2019, ela trouxe novos horizontes no que tange aos requisitos exigidos para a concessão da aposentadoria especial. E como a situação foi desenhada? Criou-se para a aposentadoria especial uma regra permanente, ou seja, uma regra que se aplica para os novos segurados, aqueles que muitas vezes começam a laborar posteriormente à reforma constitucional, não necessariamente que elas não se apliquem aos antigos segurados, elas também podem ser aplicadas, dependendo se mais favoráveis, né, de interesse do segurado se adequar àquelas normas. Não é um contexto que pode ser abandonado, ou seja, ela passa a ser a norma permanente, vamos ver lá, que se aplica a todo o conjunto de segurados. Quaisquer dos segurados presentes dentro do sistema do regime geral podem se ater a esta regulamentação. A regulamentação que está definida no próprio texto da emenda constitucional, no artigo 19. Olha o que o artigo 19 traz.
até que lei complementar disponha sobre a redução de idade mínima ou tempo de contribuição, previsto no parágrafo 1º do artigo 201, será concedida aposentadoria. Então vejam bem os horizontes que foram trazidos pelo artigo 19 da própria emenda constitucional 103 de 2019. Bom, traz lá, aos segurados que comprovem o exercício de atividade com efetiva exposição a agentes químicos, físicos, biológicos, prejudiciais à saúde, ou associação destes agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Isso aqui é uma reprodução lá do parágrafo 1º do artigo 201. Mas a norma vai além. Durante, no mínimo, 15, 20 ou 25 anos, nos termos da lei, ou seja, do artigo 57 e 58, quando cumpridos. Então, o trabalhador, nós vamos seguir os horizontes da lei para o reconhecimento do tempo especial. Ele ainda vai ter que cumprir, conforme dispõe o artigo 19, 55 anos de idade, quando se tratar de atividade especial, aos 15 anos de tempo de contribuição. 58 anos de idade, quando se tratar de atividade com exposição a agentes nocivos, que dão direito à aposentadoria especial aos 20 anos. E 60 anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 25 anos de contribuição e de tempo de exposição. Ou seja, a reforma previdenciária de 2019 incluiu algo que não existia anteriormente na aposentadoria especial, que era uma idade mínima para a aposentadoria. Essa norma ela é extremamente impactante, extremamente até perversa, até para muitos trabalhadores, fazendo um comparativo entre o ambiente anterior e o pós-reforma, tá claro? Porque ela trouxe um horizonte de limite de idade mínimo bem, digamos, bem longínquo. Você imagina um trabalhador numa atividade como aquela regulamentada que nós vamos poder citar, mina subterrânea, em frente de produção, que ele tem direito de aposentadoria especial aos 15 anos de atividade, contribuição ao sistema, exposição aos agentes nocivos. Se esse trabalhador começou aos 25 anos a trabalhar, já até um pouco mais tardiamente, vamos falar assim, ele com 40 anos ele já teria cumprido a sua atividade especial sujeita às regras para a concessão do benefício. Só que, segundo o que estabelece a norma permanente atualmente em vigor, certo? Ele teria que esperar 55 anos de idade. Então, só 15 anos posteriormente àquele momento, ele poderia gozar da aposentadoria especial. Então, vejam que a inclusão de uma idade mínima foi algo bem, digamos, bem impactante. Uma situação que impactou de forma muito intensa a concessão das aposentadorias especiais no que tange à exposição aos agentes nocivos. Então, marquem esse horizonte permanente que está no artigo 19, a conjugação de tempo de exposição com idade mínima, certo? Bom, mas a norma, ciente de que a mudança era altamente, como eu disse há pouco, impactante, ela criou no artigo 21 da própria emenda constitucional uma regra transitória. Então existe hoje uma regra transitória para a concessão de aposentadoria especial. E diz assim o artigo 21, fará jus à aposentadoria especial o segurado filiado ao regime geral até 13/11/2019. Então é importante dizer, como é uma regra de transição, ela só se aplica a segurados que já estavam filiados ao sistema anteriormente à mudança constitucional. Não se aplicam aos novos segurados. Já tem que ter algum vínculo de filiação anteriormente à mudança para buscar se adequar às novas normas transitórias que foram costuradas, foram construídas com a reforma de 2019. Então diz assim, fará jus à aposentadoria especial o segurado filiado ao regime geral que, na soma resultante da idade do tempo de contribuição,
cotejada com o tempo de efetiva exposição aos agentes nocivos durante o prazo mínimo de 15, 20 ou 25 anos, atingir, respectivamente, 66 pontos. Tá? Então, criou-se para a regra transitória uma regra de pontos. Os pontos são justamente a soma da idade do segurado ao tempo que ele está requerendo o benefício com o tempo de contribuição que ele espelha. Então, para fins de aposentadoria especial aos 15 anos de efetiva exposição, tens que comprovar 66 pontos, certo? Se a atividade for de 20 anos de efetiva exposição, tens que comprovar 76 pontos. E se a atividade for de 25 anos, que é a mais comum, nós vamos dizer que é aquela que é regra no sistema, né? As outras serão exceção, aquela que é regra, nós teremos que comprovar 86 pontos, mediante a soma da idade e do tempo de contribuição. Sendo certo que esses pontos poderão ser, em tese, reconhecidos por atividades sem natureza especial. Então, muitas vezes o trabalhador laborou por 10 anos numa atividade do comércio, onde nada havia ali de tempo especial. Esses 10 anos vão ser computados aqui para esta pontuação. Digamos que ele tem os 25 anos depois de tempo de efetiva exposição, agente nocivo, ele vai construir essa pontuação mediante a soma de todo o seu tempo de contribuição, não somente do tempo especial. E aqui eu deixo bem expressa essa regra que agora eu acabei de descrever. Para obtenção da pontuação será considerado todo o tempo de contribuição, inclusive aquele não exercido em efetiva exposição a agentes nocivos. Essa é uma situação que traz um horizonte um pouco melhor para a proteção dos segurados, nada comparado ao que vinha sendo praticado anteriormente à reforma, mas já cria um horizonte um pouco melhor, reconhecendo quaisquer dos tempos para atingir aqueles pontos mínimos necessários que estão ali disciplinados na legislação. Beleza? Bom, a questão da conversão de tempo especial, nós vamos poder falar um pouco mais dela mais à frente, só que a regra que a reforma trouxe é justamente de criar um marco de mudança, onde até ali era possível reconhecer a conversão de tempo especial para tempo comum, e a partir dali não mais. Então a reforma veio para trazer esse corte, criou-se um corte ali onde a conversão de tempo especial comum é permitida apenas para períodos trabalhados até 13 de novembro de 2019. Vedada, vejam bem, vedada a conversão de períodos laborados após essa data, conforme disciplina, né, a própria norma da reforma aqui apontada. Então esse corte é um corte também significativo, que a partir da entrada em vigor da reforma, todos os períodos laborados não comportam mais conversões, trazer de lá para cá, fazer alterações desta natureza no que se refere à contagem do tempo especial ou muitas vezes contagem do tempo comum. Beleza? Bom, nesse ponto aqui agora, nós vamos entrar numa situação que vai esboçar, vai demonstrar todos os requisitos necessários ao reconhecimento de uma aposentadoria especial, né, sendo que nós vamos aglutinar aquele entendimento trazido pela reforma. Então nós vamos trazer todos os requisitos que são exigidos para a concessão de uma aposentadoria especial por disposição ao agente nocivo, conjugado ainda com as novas normas constitucionais. Beleza? E a gente começa demonstrando o seguinte: a pessoa que tem direito à aposentadoria especial é aquela que laborou, aquela que trabalhou dentro de certas condições de segurado, certas condições de enquadramento previdenciário. Beleza? Bom, e diz a lei o seguinte: tem direito ao reconhecimento do tempo especial aquele que laborou como empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual, sendo este último quando labora
em cooperativa, ou seja, vinculada à cooperativa de trabalho ou de produção. Então é o contribuinte individual cooperado, aquele que foi destacado por lei como um detentor ao lado do empregado e do trabalhador avulso, detentor do direito à aposentadoria especial. Nada obstante, como eu já disse há pouco, a judicialização em torno do direito à aposentadoria especial permeia vários horizontes. E nesse caso aqui nós temos o reconhecimento, até mesmo por súmula da Turma Nacional de Uniformização, a TNU, em que lá diz: o segurado contribuinte individual pode obter reconhecimento de atividade especial para fins previdenciários, desde que consiga comprovar a exposição a agentes nocivos à saúde ou à sua integridade física. Então a TNU ela flexibilizou um pouco os horizontes traçados pelo legislador, de forma a reconhecer o direito não só aos contribuintes individuais cooperados, mas também todos os outros que por uma situação ali concreta consigam demonstrar a efetiva exposição aos agentes nocivos. Então, por exemplo, ocorre muitas vezes se identificar processos judiciais em que um dentista, trabalhando por conta própria, lá no seu consultório odontológico, ele, sem estar vinculado a qualquer cooperativa, ele busca o reconhecimento do tempo especial, mesmo posterior àquele momento em que o enquadramento poderia se dar por categoria profissional. Então ele busca aquele enquadramento, ali se esmerando na demonstração de que aquele consultório odontológico se configura como um ambiente nocivo, prejudicial à saúde e sua integridade física. Certo? Isso é uma situação que tem que ser vista no caso a caso, né? Depende da prova que está sendo constituída, como ele está buscando demonstrar aquela situação, só que é uma situação, um caso que muitas vezes já foi objeto de reconhecimento, inclusive simulado aqui pelos precedentes que nós agora identificamos. Além da qualidade de segurado, existe a comprovação do tempo de efetiva exposição aos agentes nocivos. E vai se demonstrar esse tempo de efetiva exposição em 3 oportunidades, né, em 3 possibilidades. Ou 15 anos de efetiva exposição, 20 anos ou 25 anos. A norma, e é o anexo 4 do decreto 3048 aqui apontado, que vai trazer esse diferencial para demonstrar onde se reconhece uma aposentadoria aos 15 anos de efetiva exposição, aos 20 ou aos 25 anos. Sendo certo que, já adianto, a regra geral, ela traz a garantia de tempo especial para trabalhadores que laboravam com 25 anos de tempo de efetiva exposição. A grande maioria dos agentes nocivos, seja por exposição qualitativa ou quantitativa, tá? A exposição é pela presença do agente ou pela superação dos limites de tolerância em outras situações, então seja qual for a exposição que está sendo ali sofrida pelo trabalhador. A grande maioria dos casos leva ao reconhecimento do tempo especial, da aposentadoria especial aos 25 anos. Situações excepcionais como mina subterrânea, trabalho em frente de produção, muitas vezes fora da frente de produção, contato com alguns agentes que são muito nocivos, como o asbesto, que é o amianto, eles dão direito a aposentadorias, sendo que o amianto é até uma figura que está banida, né, de muitas linhas de produção, inclusive até da sua extração, conforme decisão do nosso STF. Então, o seguinte, a grande maioria das aposentadorias especiais vai estar alocada no tempo de efetiva exposição de 25 anos, certo? Além desse tempo de 15, 20 ou 25 anos, tem que agregar aquela regra que traz uma idade mínima, então aponta aqui para vocês na regra permanente lá do artigo 19, ou a transitória do artigo 21 da emenda, que traz a regra de pontos. Então você vai ter que adequar o tempo mínimo de exposição com a idade mínima,
ou o tempo mínimo de exposição com a soma da idade e do tempo de contribuição para atingir ou os parâmetros da regra transitória ou os parâmetros da regra permanente hoje em vigor. Então, atualmente, um segurado que vai buscar o direito à aposentadoria especial, ele vai ter que se ater a esse horizonte onde a idade mínima faz parte do requisito para a concessão da proteção. Ou essa idade mínima ela é considerada numa regra de pontos para o reconhecimento deste direito. Certo? Então, comprova a exposição aos agentes nocivos por no mínimo 15, 20 ou 25 anos. Comprova que essa exposição ela é permanente, não ocasional. Então, além da exposição existir, ela tem que ser uma exposição que se caracteriza como permanente. Há uma permanência no contato com aquele agente nocivo ao longo da jornada de trabalho, não se justificando o reconhecimento do direito para situações de mera exposição ocasional ao agente nocivo. Essa, então, é mais uma regra que representa um requisito ao reconhecimento do direito ao tempo especial. E eu ilustro para vocês aqui que nos termos da norma previdenciária, considera-se tempo de trabalho permanente aquele que é exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço. Então, se você, quando analisa a profissiografia de um trabalhador, as funções por ele exercidas, o ambiente que ele ali labora, se você não conseguir separar aquele trabalhador daquele ambiente, ali se dará uma situação de exposição permanente, não ocasional, se adequando à exigência da lei. Agora, algumas situações em que o trabalhador, pela profissiografia que ele traz, pelas funções por ele exercidas, mostra que ele não está ali de forma contínua na produção daquele bem, na prestação daquele serviço, muitas vezes ele tem um contato esporádico com aquele ambiente, algo que é meramente ocasional. Esse trabalhador, em razão dessa situação de separação clara entre aonde ele trabalha e aonde está o agente nocivo, pode ser não reconhecida essa exposição permanente, ao ambiente gravoso naquela empresa. Beleza? Então marquem que a exposição, além de ser por todo aquele tempo disposto, 15, 20 ou 25 anos, tem que ser de forma permanente, não ocasional. Bom, essa exposição ela tem que ser ainda comprovada por meio de um documento oficial da Previdência Social, que está regulamentado nas normas e que é denominado perfil profissiográfico previdenciário. É o famoso PPP. O PPP, o perfil profissiográfico previdenciário, é um documento oficial produzido pela empresa em favor de cada um dos seus trabalhadores, demonstrando ali toda uma gama de informações dentre trabalhos executados, funções desempenhadas, exposição a agentes nocivos, que vai retratar um horizonte bem fiel, como se fosse um raio-x da vida do trabalhador naquela empresa, no que tange a exposição aos agentes nocivos. Então o PPP ele tem essa finalidade de comprovação. Ele se forma como documento instrutório, probatório de maior relevância na demonstração do exercício de atividade sob condições especiais. E o que eu trago aqui para vocês? O PPP, segundo o que estabelece a lei, ele vai ser, como eu disse há pouco, um documento histórico laboral, com o modelo instituído pelo INSS, e vai conter informações dentre as quais a gente destaca dados da empresa e do trabalhador, registros ambientais que foram feitos ali. Então a empresa vai ter que trazer o resultado de registros e análises que são feitas no ambiente laborativo daquela instituição,
que vão trazer identificação de possível exposição, da presença de agentes nocivos naquele ambiente laborativo. Qual o resultado dessa monitoração biológica que ele fez? Tá? E quais foram os responsáveis técnicos por aquelas informações? Então aqui destrincha-se todo um horizonte onde informações tecnicamente apuradas naquele ambiente laborativo vão compor, né, dados importantes e elementares para o preenchimento do PPP e para a comprovação da exposição aos agentes nocivos. PPP deverá ser assinado por representante legal, ou seja, da empresa ou seu preposto, assumindo este a responsabilidade sobre a fiel ou a fidedignidade, né, a situação fiel ali das informações prestadas quanto à fiel transcrição dos registros administrativos, veracidade das demonstrações ambientais dos programas médicos de responsabilidade da empresa, sendo que qualquer informação falsa, de forma uma má-fé incutida no PPP do trabalhador, pode configurar infrações tanto administrativas, inclusive criminais. Certo? Então vejam que o PPP é um documento de grande relevância pelas informações que ele trará em torno da exposição aos agentes nocivos presentes naquele ambiente laborativo, sendo certo que essas informações foram captadas e colhidas pela empresa mediante análises técnicas fundamentadas em normas técnicas, onde a apuração do agente nocivo é feita por instrumentos, por metodologias pré-definidas, pré-determinadas pelos próprios órgãos de controle, de forma que haja uma fiel transcrição para o PPP da realidade vivenciada pelo trabalhador naquela empresa, certo? Essa é uma perspectiva que busca dar realidade a um documento de forma que ele espelhe, que ele demonstre toda a gravosidade e a prejudicialidade sofrida por aquele trabalhador ao longo da sua trajetória naquela empresa. Beleza? Essa é a perspectiva que nós aqui trazemos para o perfil profissiográfico previdenciário. Certo é que para se chegar ao preenchimento de um PPP, a empresa ela tem que fazer toda uma análise, toda uma aferição das condições laborativas que existem em cada um dos setores ali daquela companhia. Então, uma empresa, ela para, em tese, trazer as informações para o PPP, primeiramente, de forma antecipada, ela precisa contratar profissionais dentre engenheiros, médicos do trabalho, profissionais técnicos de segurança do trabalho, que vão, digamos, analisar, aferir, monitorar, vão fazer todo um mapeamento daquela empresa e vão aferir as condições laborativas ali existentes, compilando essas informações num laudo técnico, que é o chamado laudo técnico das condições ambientais do trabalho, também conhecido pela sigla LTCAT. Então o LTCAT é um documento que tem que ser produzido e mantido atualizado pela empresa, certo? Dentro daquele panorama organizacional, ou seja, da estrutura da empresa. E esse laudo técnico vai trazer informações elementares para o preenchimento de cada um dos PPPs, de cada um dos trabalhadores daquela companhia, daquela empresa. O LTCAT ainda vai trazer informações que são importantes no que tange à existência de equipamentos de proteção. Então aqui a gente entra num cenário também um pouco tanto tormentoso da análise, porque o LTCAT ele tem que se fazer presente
informações da existência de equipamentos de proteção coletivo estabelecidos pela empresa, bem como o fornecimento e uso de equipamentos individuais pelos trabalhadores. Sendo que o Supremo já foi instado a se manifestar sobre o tema, que se judicializou de forma bem larga, a respeito do que é reconhecido nos termos da lei como um EPI eficaz. Segundo palavras bem diretas, o EPI eficaz seria aquele EPI que neutraliza a gravosidade do ambiente laborativo, muitas vezes reduzindo a exposição, quando ela é quantitativa, para níveis toleráveis ao trabalhador, ou seja, aquela situação ali presente, ela é, em tese, reduzida de forma que a exposição sofrida pelo trabalhador passa a se adequar a níveis toleráveis de proteção. Beleza? Como também, muitas vezes, em situações qualitativas, a presença do EPI neutraliza o contato com aquela substância, criando uma barreira para qualquer contato daquele trabalhador com aquele agente nocivo. Então, o EPI eficaz, durante muito tempo, foi debatido e o Supremo acabou criando premissas em torno da sua análise, onde ele colocou a seguinte realidade. Para o STF, conforme precedente aqui citado a vocês, o EPI eficaz, ele retira o direito ao reconhecimento do tempo especial, certo? Se ele ficar definido assim no PPP, mas se a gente estiver tratando de um agente nocivo que talvez seja um dos mais comuns das empresas, das indústrias, que é o ruído, esse agente nocivo, pela mera existência da menção ao EPI eficaz no PPP, não há, em tese, afastamento do direito ao tempo especial. Então, uma premissa foi construída para um lado, outra para o outro. Uma mostrando que a existência do EPI eficaz leva à desqualificação do tempo especial, e a outra, salvo, no caso de ruído, onde a presença do EPI eficaz e o registro dele no PPP não tira o caráter da especialidade da atividade desempenhada pelo trabalhador. O Supremo, na verdade, fundamentou essa dicotomia de tratamento justamente numa falta de segurança técnica em torno do EPI eficaz no caso do ruído. Então, muito se discutiu, muito se analisou, muitos estudos e pesquisas foram apresentados e trouxe uma insegurança quanto a uma efetiva proteção dos aparelhos e equipamentos que são fornecidos para a proteção do agente chamado ruído. Por conta disso, o STF fez uma ressalva quanto à premissa maior, criando uma outra menor no que tange à exceção do agente ruído e do EPI eficaz. Então, vale a pena aqui o registro desse precedente importante, tá, dessa larga judicialização da matéria. Bom, o LTCAT, só para a gente concluir a análise dele, ele vai ser analisado ou construído com base em toda uma metodologia criada pela Fundacentro. Então, a Fundacentro é ela quem normatiza todo o passo a passo para a aferição dos agentes nocivos, criando metodologias próprias para aferir cada um dos agentes nocivos. E o reconhecimento do tempo especial, o apontamento dos agentes nocivos, se dará conforme norma trabalhista, que é a NR15, tá? do antigo Ministério do Trabalho e Emprego. Essa norma detalha os níveis de exposição, tá? A presença dos agentes nocivos e a sua aferição sob o aspecto quantitativo ou qualitativo. Então, esse conjunto de normas dará suporte à construção de um laudo técnico que vai espelhar todo um horizonte de exposição aos agentes nocivos no âmbito daquela empresa. Beleza? E para finalizar, o que mais exige nesse longo rol de exigências para a concessão da aposentadoria especial?
longo rol de requisitos. A comprovação do que a lei estabelece como carência mínima. Carência essa de 180 contribuições mensais. Beleza, pessoal? Então esse é o horizonte. Esses são os requisitos mínimos exigidos por lei, conjugação de normas constitucionais com normas infraconstitucionais para o reconhecimento de um direito. O direito à aposentadoria especial por exposição aos agentes nocivos. Bom, uma primeira ala, talvez aquela mais clássica da aposentadoria especial foi apresentada a vocês, certo? A aposentadoria especial dada a trabalhadores que laboram expostos a agentes nocivos à sua saúde e à sua integridade física. Agora a gente mira o outro lado da situação da aposentadoria especial, que é aquela definida pelo artigo 201, aqui já apontado, onde será protegido com requisitos diferenciados trabalhadores que laboram sob condições de deficiência, ou seja, ele labora sendo portador de uma deficiência, deficiência essa que nos termos da norma constitucional atualmente em vigor, vai ser aferida por uma avaliação técnica de natureza biopsicossocial, que vai, através de equipe multidisciplinar, interdisciplinar, fazer toda uma aferição das condições presentes naquele trabalhador e da existência de barreiras, quais a intensidade dessas barreiras, que possam, de alguma forma, criar um ambiente de maior dificuldade para uma plena participação social do trabalhador em igualdade de condições com as demais pessoas. A gente inaugura aqui um novo cenário que ele, sob um aspecto histórico, ele é muito mais recente, tá certo? E eu aponto aqui para vocês que a aposentadoria especial do portador de deficiência, ela foi criada pela Lei Complementar 142 de 2013. Então, embora já até presente no ambiente constitucional como um direito a ser regulamentado e concretizado, somente com a Lei Complementar 142 de 2013, esse direito veio a ser reconhecido e detalhado nos artigos 70A a 70I do Decreto 3048 de 99. Então aqui nós temos a base normativa que regula o direito à aposentadoria especial do portador de deficiência. Interessante aqui a gente dizer o seguinte: embora a emenda constitucional 103 tenha reformulado o artigo 201 e seu parágrafo 1º, não trouxe alterações para esta aposentadoria. Essa é uma aposentadoria que, desde a sua regulamentação pela Lei Complementar 142 de 2013 e as normas que estão definidas no Decreto 3048 de 99, os requisitos mínimos para a concessão da aposentadoria especial do portador de deficiência permanecem os mesmos. Não houve mudanças pela reforma. As regras aplicadas anteriormente continuam a ser aplicadas nos mesmos horizontes. E quais são eles? Bom, a gente começa mostrando que existe uma aposentadoria por idade do portador de deficiência. A regra estabeleceu que o portador de deficiência ele pode se aposentar com uma idade mínima de 60 anos para o homem, 55 anos para a mulher, sendo que ele tem que comprovar, além desse requisito de idade, uma carência mínima de 180 contribuições mensais, ou seja, 15 anos contribuindo ao sistema, sendo que esses 15 anos, para os fins aqui propostos, necessariamente devam ser cumpridos na qualidade de pessoa portadora de deficiência. Ou seja, sob qualquer grau de deficiência, mesmo que haja variações, não há problema, mas aquelas 180 contribuições mensais necessariamente devem ser comprovadas pelo trabalhador que laborou
sendo portador de alguma deficiência analisada na perícia biopsicossocial. Então esse é um horizonte, logicamente vai demandar uma aferição técnica, tá? Uma verificação por meio de perícia, tá? Eu cito para vocês agora aqui no slide, né? A comprovação da deficiência por meio de perícia biopsicossocial, avaliação social em conjunto com avaliação médica como instrumento de constatação da deficiência, que considerará os fatores ambientais, sociais, pessoais, a limitação do desempenho de atividades e a restrição da participação social. Esse é um contexto mais largo que foi trazido para a verificação desta condição de portador de deficiência para os fins previdenciários aqui apontados e para outros fins cuja lei traz a tutela do deficiente. Beleza? Então, para fins de aposentadoria por idade, esses são os horizontes a serem demonstrados. Mas não para por aí. Vamos lá. Existe a aposentadoria por tempo de contribuição do segurado portador de deficiência. Então, o legislador ele criou lá atrás um paralelo à antiga aposentadoria por tempo de contribuição, que foi revogada, né, a dos demais trabalhadores foi revogada pela emenda constitucional 103 e permaneceu essa daqui em prol de pessoas portadoras de deficiência, sem qualquer, né, incidência das modificações trazidas pela reforma de 2019. E como hoje permanecem, elas estão nestes patamares. O segurado portador de deficiência, ele vai poder demonstrar um tempo mínimo de contribuição, independentemente de idade, vejam bem, para a sua aposentadoria. Só que isso vai depender, logicamente, após a perícia biopsicossocial, qual é o grau da deficiência que ele apresenta. Se ele tiver um grau leve, ele vai ter que ter no mínimo 33 anos de tempo de contribuição, caso dos homens, ou 28 anos das mulheres. Se ele tiver uma deficiência que é qualificada como média, ele vai ter que ter no mínimo 29 anos homem, 24 anos mulher, de tempo mínimo de contribuição. Se ele tiver uma situação, talvez seja a mais gravosa delas, que é uma deficiência de natureza grave, né, grau alto de deficiência, ele tem que cumprir 25 anos homem, de tempo de contribuição mínimo, 20 anos a mulher. Então esse é um panorama exigido para fins de aposentadoria por tempo de contribuição do portador de deficiência, que exige ainda a comprovação, né, da condição de deficiência e o grau que ele, em tese, tenha, sendo que quando vai ser exigido o grau alto, quando vai ser exigido o grau médio para fins de aferição do tempo. Bom, diz a lei que, aqui eu posso mostrar para vocês, olha lá, a condição de deficiente deverá ser aferida pela perícia médica, que vai avaliar, está no artigo 70A do decreto, avaliar e fixar a data provável do início da deficiência e o seu grau. Vai identificar a ocorrência de variação do grau. Às vezes a pessoa teve um grau leve, que se tornou médio, se tornou alto ao final da vida. Foi variando, né? E quais os períodos? E além disso, o cumprimento da carência como requisito, né, também a ser agregado à aposentadoria especial do portador de deficiência. Só que é interessante dizer que, né, existem as possibilidades de conversão. Eu trago um tempo de lá para cá. Aqui, o decreto traz tabelas de várias naturezas com vários conversores. Tempo comum para tempo portador de deficiência, tempo especial para tempo portador de deficiência, entre tempos de portador de deficiência, se o grau tiver variação. Há toda uma possibilidade de conversão desses tempos para você chegar ao tempo final que o segurado terá de exigência da lei. E aqui eu gostaria de chegar nesse slide, que é o ponto que eu acho que é chave para identificação de qual o tempo mínimo a ser cumprido. Bom, o tempo mínimo a ser cumprido vai ser conforme a deficiência preponderante.
Olha o que diz a lei: o grau de deficiência preponderante será aquele que o segurado cumpriu o maior tempo de contribuição antes da conversão e servirá como parâmetro para definir o tempo mínimo necessário à aposentadoria. Então, o tempo que o segurado mais teve sob certo patamar de deficiência, ou seja, ele teve uma deficiência média sobre quase todo o tempo da sua vida, mas teve um tempo que foi grave, foi alta. E aí, eu vou considerar 33 anos para um homem? Não, eu vou considerar 29 anos para um homem e aquele 33 vai ser convertido para se adequar àquele horizonte e atingir os 29 anos mínimos exigidos em lei. Certo? Beleza? As tabelas de conversão, como eu apontei há pouco, elas estão definidas no artigo 70A e 70F do Decreto 3048 de 99, e existem várias possibilidades de conversão, de lá para cá, daqui para lá, variáveis estão definidas nestes dispositivos, várias tabelas com índices de conversão ali apontados para que haja uma grande fluidez, né, no reconhecimento desses direitos e da contagem de cada um dos tempos, seja tempo comum sem deficiência, tempo comum com deficiência, tempo especial sem deficiência, tempo especial com deficiência, qualquer que for a situação está definida pelas tabelas dos artigos aqui apontados. Bom, todos os fatores de estão detalhados, os dispositivos citados, isso é uma complementação do que estava sendo dito agora há pouco. Beleza? Bom, então aqui a gente encerra os requisitos mínimos para a concessão da aposentadoria especial, agora sobre esse outro enfoque, que é do portador de deficiência. E a partir desse momento a gente volta a conjugar uma análise mais ampla da aposentadoria especial para estabelecer regrinhas muito simples, tá? Muitas delas, para que você entenda como se dá o início do direito ao benefício aqui pleiteado. Seja aposentadoria especial por exposição ou por comprovação da condição de deficiente, existe um momento inicial do benefício que é chamado data de início do benefício. E essa data de início do benefício ela é estabelecida conforme regras. Regras que vão, né, permitir que uma aposentadoria especial seja concedida a partir de quando? Bom, se a gente estiver tratando do empregado, a situação do empregado está aqui nessa letra A, da data do desligamento do emprego, certo? Quando o requerimento administrativo for feito em até 90 dias. Então, rompeu a relação lá trabalhista, aquele empregado tem 90 dias para requerer. Requerendo dentro desses 90 dias, o início do benefício se dará quando da DAT, que a gente chama data de afastamento do trabalho, aqui apontada para vocês como marco inicial da aposentadoria especial do trabalhador empregado. Se ele não requer dentro dos 90 dias, no dia que ele requereu, ali a partir daquele momento que a Previdência passa a pagar o direito à aposentadoria especial. Então a gente fala que a data do início do benefício coincidirá com a data da entrada do requerimento. DIB-EGO-ADER. DIB-EGO-ADR. Essa é a regra quando o empregado ele pleiteia o benefício a partir de 90 dias de quando houve o rompimento da relação laboral. Demais segurados, quaisquer outras situações que estão definidas na lei, a partir de quando requereu, é a partir daquele momento que vai receber DIB-EGO-ADER, data de início do benefício, coincidente com a data de entrada do requerimento. Então essa regrinha é uma regrinha bem direta, bem simples, que vai nos dizer quando iniciará o direito do segurado às parcelas pecuniárias decorrentes daquele benefício. Bom, aqui a gente chega numa situação um tanto quanto mais complexa, que é o entendimento em torno da regra de cálculo da aposentadoria especial. A gente vai ter que ver que regras
às vezes, muitas vezes estão distintamente definidas para aposentadorias especiais por exposição ou por ser um portador de deficiência. Vamos começar pelo panorama anterior à reforma constitucional para a gente entender como se dará a regra da renda mensal de benefício. Bom, no panorama anterior à reforma constitucional, a gente tinha para a aposentadoria especial o seguinte panorama. A aposentadoria especial consistirá numa renda mensal de 100% do salário de benefício, sem aplicação de fator previdenciário, independente da idade, era a média calculada e 100% dessa média era paga, sempre respeitado o piso mínimo de proteção, que é o salário mínimo. Só que essa média, no contexto anterior à emenda constitucional, era calculada com base na média dos 80% maiores salários de contribuição, certo? Sendo facultativa a aplicação do fator previdenciário na aposentadoria do deficiente. Era possível. Na aposentadoria do deficiente era possível se aplicar quando melhorasse as condições do trabalhador, o chamado fator previdenciário. Mas a média, ou seja, o salário de benefício, ele era apurado numa média de 80% dos maiores salários de contribuição. A situação foi alterada. Por quê? O salário de benefício passou não mais a ser calculado com base em 80%. Então aqui nós estamos falando da aposentadoria especial por exposição. Então é o novo contexto desta aposentadoria por exposição. O cálculo do salário de benefício passa a ser feito com base em 100% dos salários de contribuição apurados do PBC, certo? Essa regra ela está no artigo 26 e vai também ser aplicada ao deficiente. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Embora nós estamos focando na exposição, mas a média hoje, a apuração do salário de benefício, de forma ampla e geral, fora algumas regras de transição, ela se aplica a 100% dos salários de contribuição constantes do PBC. Vamos lá. Só que para a aposentadoria por exposição, a hora eu fiz a média, eu calculei a média, mas quanto que eu vou receber dessa média? Bom, vem a lei e falou, a renda mensal inicial corresponderá a 60% dessa média, acrescido de 2% para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 15 anos de contribuição para a mulher, 20 anos para o homem. Beleza? Sendo que vem a lei e fala, olha, se a gente estiver falando de aposentadoria especial aos 15 anos, que é aquela mais benevolente, cada ano que supere 15 para ambos os sexos vai ser acrescida, vai ser crescido 2%. Então, a gente tem uma graduação. Dependendo do tempo de contribuição que o trabalhador tenha, ele vai ter um percentual daquela média a receber. Parte-se de 60%, acrescendo 2% a cada ano que supere 20 para o homem, 15 para a mulher, ou se tratando de aposentadoria especial aos 15 anos, seja homem, seja mulher, cada ano que supere 15 anos começa a receber mais 2% de renda mensal de benefício. Então esse é um panorama novo da aposentadoria por tempo de exposição. A aposentadoria, só voltando aqui para a gente não perder, a aposentadoria do portador de deficiência não se aplica essa regra, ele continua recebendo 100% da média, certo? Só que a média dele, então não teve alteração, a média dele só tem um apontamento novo, está sendo calculada por 100% do salário de contribuição, não mais 80% como no passado. Beleza? Então esse é um panorama novo, certo? Novo para a aposentadoria especial dos portadores de deficiência. Beleza, repercussões trabalhistas. Na aposentadoria do deficiente não existe, salvo as questões de levantamento de FGTS, mas na aposentadoria especial por exposição a agente nocivo, então eu destaquei aqui em vermelho nesse slide, ó, só vale para aposentadoria por exposição. O segurado que se aposentar de forma especial, nos termos do parágrafo 8º do artigo 57,
ele fica proibido de retornar à atividade especial. Ele pode voltar a trabalhar numa atividade comum sem problema. Agora, ele não pode retornar a uma atividade especial. Essa é uma situação lógica definida pelo legislador, muito ponderada. Se eu quero proteger a integridade física do trabalhador, eu não posso permitir que ele se mantenha numa atividade com exposição. Se eu já estou protegendo ele de forma antecipada para que a integridade física dele seja respaldada, não seria lógico eu permitir que ele permaneça sob exposição ao agente nocivo. Beleza? Essa é uma questão que existe até pontos de judicialização. Nós temos alguns temas relacionados a esse retorno, se tem que cessar ou não, no âmbito de discussão do Poder Judiciário. Mas o que a norma até então diz está nestes horizontes. O que fala a lei para a gente destacar? O segurado que retornar ao exercício de atividade ou operação que sujeita aos riscos e agentes nocivos constantes do anexo 4 do decreto, ou nele permanecer, na mesma ou em outra empresa, qualquer que seja a forma de prestação de serviço ou categoria do segurado, será imediatamente notificado da cessação do pagamento de sua aposentadoria especial no prazo de 60 dias contado da data da emissão da notificação, salvo comprovação nesse prazo de que o exercício da atividade ou operação foi encerrado. Esse aqui é a redação que está no decreto, que melhor regulamenta como se dará a cessação caso constatado o retorno ou a manutenção na atividade especial. Bom, essa aqui é uma situação, como eu disse, que permeia certa judicialização. O tema, sob certos aspectos, está sendo discutido judicialmente. Muitas vezes situações de segurados que obtiveram tutela judicial, mas não se desvincularam da empresa. E aí, essa questão ela permanece, às vezes, em discussão no judiciário, mas esta aqui é a norma que regulamenta, de certo modo, as repercussões trabalhistas de uma aposentadoria especial por exposição aos agentes nocivos, quando houver a constatação do retorno ou da manutenção numa atividade sob condições especiais. Beleza? Bom, falo mais um pouco aqui a respeito da conversão. A conversão, conforme a regra estabelecida, ela pode trazer tempo especial para tempo comum, entre tempos especiais. Isso tudo está definido na normatização do decreto, tá? Para que a gente consiga compor essa situação de exposição e composição dos tempos exercidos pelos trabalhadores, que em muitos momentos, em muitos casos, são distintos. O trabalhador, às vezes, labora sob várias situações, sob vários níveis de exposição, e a gente tem que conseguir compor esses níveis de exposição para, em tese, reconhecer a ele o direito ao benefício. Só que, como eu já mostrei para vocês, eu vou fechar aqui nesse slide, um corte temporal foi estabelecido pela reforma no que tange a conversão. E olha o que o texto diz que a reforma trouxe. Será reconhecida a conversão de especial em comum na forma da lei, somente ao segurado comprovar efetivo exercício de atividade sujeita a condições especiais até a data da entrada em vigor da emenda 103. A emenda diz claramente, vedada a conversão para o tempo cumprido após essa data. Então, após a entrada em vigor da emenda 13 de 11 de 2019, não há que se falar até certo ponto na análise interpretativa que está se dando até o momento. Logicamente, a gente sabe que pode ser que o Poder Judiciário seja provocado a interpretar essa norma aqui constante, mas como hoje a idade trouxe um panorama totalmente diferenciado para a aposentadoria especial, impondo maiores rigores na longevidade do segurado no que tange o seu pedido de aposentadoria. Não sei se isso aqui vai ser um tema conflituoso, tá? Não me parece ser, mas a gente tem que aguardar todo o panorama da construção das teses em torno da aplicabilidade da reforma previdenciária
no cenário dos segurados da Previdência Social. Certo? Bom, então essas foram informações para a gente construir um contexto básico em torno do direito à aposentadoria especial, para que haja toda uma absorção de informações úteis, necessárias para entender. E, como eu falei já de início, esse aqui é um panorama talvez do benefício de maior complexidade no sistema da Previdência Social, e o seu entendimento e toda uma compreensão larga do tema demanda que se aprofunde, muitas vezes, nas normas técnicas, em todo um panorama regulamentador do benefício, e ainda uma análise das interpretações jurisprudenciais, para que haja um domínio maior do tema, né? Uma captação maior desse tema, cujo nosso objetivo aqui, acredito que foi cumprido. Certo? Bom, eu finalizo por aqui então, deixando para vocês as indicações da nossa referência do Guia Previdenciário. Siga a gente na rede social, Instagram, né, tem o nosso site aí para que você acompanhe, algumas novidades são postadas, né, e todo um fomento a essa disciplina tão querida que é o direito previdenciário. Beleza? Grande abraço, obrigado.